Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Você tinha os estoicos gregos que não tiveram relevância na história do pensamento, né? E você tem os estoicos romanos. Ah, é? E justamente os romanos, que nunca foram muito bons de filosofia, no caso do estoicismo, eles é que se destacaram, com direito a 3 grandes nomes: Epicteto, que era escravo; Sêneca, que era um jurisconsulto e senador; e Marco Aurélio, que foi imperador. Então, são os 3 grandes nomes. Eu já me interessei pelos 3 e já pus aí na internet muita coisa sobre cada um deles. E agora, proximamente, a gente vai apresentar 30 vídeos de cada um dando conta da sua principal obra, né? Então, por exemplo, Epicteto era escravo, por isso era analfabeto. Portanto, ele não escreveu a sua obra. Por isso se chama Manual de Epicteto, é o título, que foi escrito por outra pessoa, um aluno que foi lá acompanhar as aulas que eram verbalizadas. Epicteto não escreveu. E Epicteto disse coisas incríveis, entre elas uma das principais ideias do estoicismo, né? Metade do mundo depende de você, a outra metade do mundo não depende de você. Quando eu digo do mundo, eu quero dizer da sua vida no mundo, digamos assim, né? Se você observar bem, estar aqui dependeu de mim, enquanto escolha para estar aqui. Por outro lado, o convite não. O convite se impôs. Né? Então, invariavelmente, ou a coisa resulta de uma escolha, de uma deliberação sua, né? De algo que depende de você, para ser mais específico mesmo, algo que dependa de você, ou então o resto da vida vem de fora, né? Não tem meio termo. É imposição do mundo. Ou depende de mim ou vem de fora. Ou depende de você ou vem de fora. Tá. Né? Então, e qual é a continuação desta lição? Ora, se um pedaço da vida depende de você e o outro pedaço não depende de você... Por que eu vou sofrer pelo vai. essa metade que não depende? Não dê a menor bola para a segunda metade. Faça a primeira metade dar certo. Ah, mas fazendo a primeira metade dar certo eu vou ser feliz para sempre e vou... Não. Atingir os objetivos? Vou arrebentar. Dessas coisas que, né? O pessoal promete tanto Os aí. coaches. Vou ganhar dinheiro, ser milionário, ser famoso, aumentar medidas genitais, vou não sei o quê, vou coisar e papá. Então, não. Não. Aí o cara fala, não, mas eu quero a felicidade absoluta e para sempre. Então, acho que não vai rolar. Porque né? você depende de 50%. Vai rolar, claro. Externo. Claro. Né? Então aqui eu queria comentar alguma coisa que tem me surgido assim na mente, né? É que no final das contas, quando você fala em filosofia, sobre felicidade, né? Hoje em dia, sobretudo, você tem, na verdade, dois pontos de vista que se enfrentam de maneira muito violenta, né? De um lado, você tem um entendimento de felicidade que depende só de você. Portanto, a felicidade requer uma espécie de blindagem em relação às ocorrências do mundo. E você consegue essa felicidade com exercícios espirituais. Os gregos tinham alguns para ensinar você a blindar. Por exemplo, os cínicos
treinavam as crianças a passar ridículo na praça pública para serem chacoteadas, para passarem a não se incomodar mais com a chacota e, portanto, terem resistência. Uma casca grossa. Uma casca grossa. Imagina que em tempos de internet e redes sociais, esse ensinamento parece bem plausível. Com né? certeza. Você apanha, chega uma hora... Você é xingado. Não, reza a literatura, né? Que eles obrigavam a criança a puxar um peixe morto com um fio como se fosse um pet. E aí todo mundo, ô palhaço, não tá vendo que tá morto, ô ridículo. E dava cascudo, deve ser louco, bate nesse moleque e pó e tal. Até aprender a aguentar. Porque qual é a ideia? Você só será feliz se você não se deixar abater pelo que ocorre. Parece que é o contrário do que é feito hoje, né? O que de pior pode acontecer é a sociedade. Com né? certeza. É o outro. E hoje em dia tem uma super proteção para evitar que a criança passe por isso. Com certeza. E aí, quando passa, não tem... Quando passa, não tem preparo nenhum. Exato. Né? Então, nesse sentido, bom... Vou já fazer meu filho amanhã sair com a camisa do Palmeiras por aí, cara. Não, hoje é do Corinthians, né? Que aí é mais zoado, né? E exercícios espirituais, não é? São... Bom, mas isso... aí eu já reivindicaria logo a do São Paulo, que também não anda bem das São pernas. Paulino também eu acho que tá sofrendo mais há tempos, vergonha né? do São Paulo. Mais vergonha. Quem sabe o Santos agora... ninguém liga. Quem sabe agora com o novo treinador... Com o Dorival, né? A gente avance um pouquinho e consiga os famosos 45 pontos que inviabilizarão o rebaixamento. São Paulino é um estoico por natureza, então. Claro que não ficamos 23 anos sem ganhar título, né? Mas né? Não teve isso. Né? Tem limite. Tem limite para esse Agora, então brincadeiras à parte, eles submetiam o pessoal a esses testes a humilhações públicas, ao ridículo, com vistas a formar alguém competente para enfrentar qualquer situação. Esse é um exercício. Mas isso só na parte emocional ou na parte física também? No final, na parte física, de tanto apanhar, acabava aprendendo a se defender, etc. E, né, é preciso estar preparado, né, para uma situação de desvantagem, né? Então, submetia-se. Claro que, eu suponho, isso ninguém me disse, mas que essas práticas eram mais ou menos reguladas e, portanto, havia alguém olhando. Se a coisa desse ruim mesmo, intervia, né? Tá bom aqui, já acabou o treinamento, tal, sai para lá. Então, mas ainda assim, era duro. Um outro tipo de exercício espiritual é a meditação. A minha amiga monja, que é maior autoridade do budismo no Brasil hoje, se não a maior autoridade hierárquico-administrativa, é certamente a pessoa mais conhecida, o porta-voz mais conhecido, sugere a meditação, e a meditação terá seus benefícios imensos, e justamente tudo isso caminha num certo sentido de dizer o seguinte: se você tiver... Quer dizer, a felicidade é um preparo espiritual interior que, entre outras características, tem um poder de blindagem importante com tudo aquilo que possa perturbar o espírito, possa perturbar a alma, toda ocorrência entristecedora, etc, etc. Então, a felicidade, ela é vivida interiormente, né? E tem a ver com esse preparo espiritual. Bom, como eu estava te dizendo, haverá quem olhe para isso com o nariz torto, por acreditar que entender a felicidade como blindada do mundo é esquisito, porque não há instante nenhum na vida que
não seja constituído por uma relação com o mundo, né? Quer dizer, o mundo não sai da frente, o mundo está sempre na nossa frente. O mundo se relaciona conosco. Nós transformamos o mundo e o mundo nos transforma, nos afeta, nos modifica, nos potencializa, nos entristece, nos amedronta, enfim, o mundo está aí, o mundo está sempre por aí, né? Então, a ideia é definir a felicidade sem considerar o mundo é propor um certo estado de espírito que será permanente, imperturbável, etc., mas que não tem muito a ver com a vida, que não tem muito a ver com a vida como ela é, como efetivamente acontece, né? Então, nesse sentido, haverá quem sugira que a felicidade prometida pelo primeiro grupo, uma felicidade imperturbável, para sempre, duradoura, e que tem a ver com um preparo espiritual que se conserva, que se mantém, que se aperfeiçoa, etc., é uma felicidade que, no final das contas, não existe, não se sustenta, não serve para nada, e que, no final das contas, o mundo é muito competente na hora de entristecer, de arrebentar, de devastar, de tripudiar, etc. E com isso, a felicidade, ela dependerá da nossa relação com o mundo, e ela acaba perdendo essa característica de longevidade, e ela acaba se manifestando de maneira mais entrecortada, mais intermitente, mais ligada à alegria de alguns momentos, e ponto final. Não há nada além disso, não é possível nada além disso. Então, você tem duas maneiras de enxergar o problema muito, muito interessantes, né? Então, me lembro de ter brincado com a monja, porque, enfim, ela é, claro, defensora do primeiro grupo, fervorosa, e o grande barato é que, entre nós, a gente, quando eu digo nós, eu digo, incluo aí meus colegas que vieram da academia e se tornaram palestrantes e gostam de se comunicar com a sociedade, professor Cortella, Karnal, Pondé, etc., a gente não concorda em quase nada, sobre nada, mas isso não impede que sejamos muito amigos e nos queiramos muito bem, e mais do que isso, tenhamos muita admiração um pelo outro. Então, o que eu vou dizer da monja? É só ela aparecer, eu me sinto melhor. Posso não concordar com alguma coisa que ela diga, mas ela é incrível, né? Ela tem alguma coisa realmente que traz uma tranquilidade imediata. Nossa, é imediata. Ela não precisa nem abrir a boca. Ela não precisa nem abrir a boca, né? Então... E bem-humorada, né? Ah, nossa, é fantástico. E aí, lembra, então... Lene, a pergunta que foi feita aqui do chat? O que os monges acham do sexo? O que ela falou? Gostoso. É gostoso. Mas essa é a monja, claro. Exatamente. Essa é a monja, lógico. Sensacional. Né? Sensacional. Então, aí, felicidade duradoura, imperturbabilidade da alma, papá. E aí, então, o Brasil vai disputar com a Croácia nos pênaltis, né? Exato. Aí o cara erra o pênalti, ela vai pra internet e diz: quem foi que botou esse porra desse cara pra bater o pênalti, A velho? monja descontrolada. Então, é claro que Só o Brasil pouco consegue ela tá tirar brincando, o monge do sério, né? sério. Porra, velho, que merda, né? E tal. Então, claro, é claro verdade, eu não lembrava é claro que a resposta que ela tem na manga, que é obviamente plausível, é que, claro, tudo isso é uma superfície, uma epiderme, que não mexe em nada com o eu mais profundo dela e tal. Ela tá ali brincando e interagindo com os contemporâneos e tal, mas ainda assim ajuda a exemplificar o que eu estou falando. Então, agora eu consigo ir um pouco além, né? E propor justamente o quê? Propor que em meio a esses estoicos, né? Você tem uma ideia de fundo comum a todos eles, que aliás está por trás.